A ideia de que trabalhar mais leva a uma vida melhor é uma das premissas mais aceitas da sociedade moderna. Ela aparece na educação, no mercado de trabalho, na cultura e até na forma como as pessoas avaliam a si mesmas. Em teoria, a lógica é simples. Mais esforço deveria gerar mais estabilidade, mais segurança e também mais liberdade. Mas quando você observa os dados mais recentes sobre bem-estar, produtividade e qualidade de vida, essa relação começa a se mostrar inconsistente demais. A produtividade global aumenta nas últimas décadas. A tecnologia reduziu o tempo de execução de tarefas. O acesso à informação nunca foi tão rápido. E ainda assim, a percepção de cansaço, pressão e falta de tempo continua crescendo cada vez mais sobre a geração Z. A questão é que quando você observa os sistemas baseados em utilidade, o desgaste não é um efeito colateral. Ele é parte do funcionamento. E talvez seja isso que a gente ainda não percebeu completamente. Porque o trabalho não está apenas na quantidade do trabalho, mas na forma como o valor da vida passou a ser medido e no que começa a acontecer quando tudo ao seu redor exige que você funcione o tempo inteiro. Se essa lógica tivesse funcionando de forma consistente, o aumento de produtividade ao longo do tempo deveria ter gerado uma redução proporcional na sensação de esforço, mas não foi isso que aconteceu. Hoje a maioria das pessoas não está lidando com falta de ferramentas, falta do acesso ou limitação técnica. Essas barreiras, em grande parte, já foram reduzidas. O que permanece em muitos casos e densifica é a sensação de suficiência. Agora, não importa o quanto você produz, sempre vai ter algo pendente. E também não importa o quanto você avança, porque você, de forma alguma, se consolida. Isso começa a aparecer também no comportamento humano. O tempo livre deixa de ser percebido como descanso e passa a ser tratado como atraso. Momentos de pausa começam a gerar um desconforto tão grande que parece que você está fora do lugar dentro da estrutura do seu próprio dia. Isso não acontece por acaso. É um ajuste gradual da percepção humana. A referência do que é suficiente deixa de ser algo físico e passa a ser algo transitório. E quando isso acontece, o esforço deixa de ter um ponto de conclusão claro. Você não para porque terminou as coisas, você só percebe que não consegue mais continuar o que estava fazendo. Isso muda completamente a forma como o trabalho é experimentado. O trabalho do século XXI tem sido uma grande merda, essa é a verdade. Mas pouca gente encara isso de uma forma madura. Então, eu vou tentar trazer pra você não se perder um pouco na história aqui. A mudança da percepção, ela nunca aconteceu isolado. Sempre quando você observa os dados ao longo do tempo, o padrão começa a se repetir. A produtividade do trabalhador aumentou de forma consistente nas últimas décadas, principalmente entre a digitalização e a automação de processos. Em teoria, isso deveria significar mais eficiência e, consequentemente, mais tempo disponível. Mas esse ganho não foi convertido em redução proporcional da carga mental ou sensação de esforço, muito pelo contrário. Os relatórios recentes sobre o bem-estar global mostram que a experiência subjetiva das pessoas em relação à própria vida não acompanhou esse avanço técnico. Basicamente, o que eu disse aqui foi que as pessoas não estão sendo mais felizes. Durante muito tempo, existiu uma espécie de padrão. Os níveis mais altos do bem-estar humano viravam ali na infância e na juventude, e uma queda durante a vida adulta era algo associado à responsabilidade, e uma recuperação gradual na velhice de uma tranquilidade pós-aposentadoria, por exemplo. Hoje esse padrão começa a se distorcer. A recuperação não acontece da mesma forma e em alguns casos ela simplesmente nem acontece. A vida humana antigamente, basicamente a felicidade era um U. Era feliz, depois caía, depois subia. Hoje a vida humana basicamente começa no alto e vira uma rampa. Ela vai em queda livre até o final da sua vida. Isso indica que o problema não está apenas em momentos específicos ou decisões individuais. É um problema sistêmico. Existe uma mudança muito profunda na forma como o tempo é avaliado e utilizado entre as pessoas de todo o mundo. E isso é muito triste, porque você não consegue mais ser você, o seu dia não é mais seu e você passa a ter que aguentar no trabalho um chefe que não quer que necessariamente você trabalhe para ele ou para a empresa. Ele quer só que você se exploda lá dentro. Quando a produtividade aumenta, o esperado seria uma redistribuição do tempo. Ou seja, se você consegue fazer mais em menos tempo, a tendência lógica seria preservar parte desse ganho como tempo livre. Mas na prática isso não acontece. O ganho da eficiência não reduziu a exigência. Quanto mais a tecnologia avançou dos anos 2000 para cá, mais a gente teve que trabalhar. O trabalho deixou de ser algo comum, algo fixo e passou a ser algo permanente, algo relacionado à performance. E a exigência hoje elevou totalmente os níveis, os padrões do que é permitido ser cobrado. Aquilo que antes era considerado suficiente deixou de ser. O que antes era um bom desempenho passou a ser o mínimo esperado. E esse ajuste não é anunciado. Hoje em dia, o máximo que você pode fazer naturalmente vira o mínimo. E com o tempo, produzir mais deixou de ser um diferencial. Passou a ser uma obrigação básica. Isso altera a lógica do sistema. Porque o esforço deixa de ter uma relação direta com recompensa. Vou dar um exemplo prático de uma pessoa que vive isso. Eu tenho 3 trabalhos para poder me sustentar. O meu primeiro trabalho é um trabalho comum de um salário mínimo. O meu segundo trabalho é um trabalho que é quase como um hobby, que é esse como eu faço para vocês. E o meu terceiro trabalho é um trabalho que eu faço de vendas. Eu faço vendas fora para poder compor a minha renda, senão eu não consigo nem mesmo pagar o meu aluguel. Então, a humanidade hoje vive basicamente pagando muito alto por taxas cada vez mais altas, cumprindo
demandas que na verdade nem deveriam existir. Muitas das vezes a cobrança externa e a cobrança interna são sempre grandes demais para pessoas que, como eu, não conseguem nem mesmo compor o seu próprio dia ou a sua renda de forma satisfatória. Esse tipo de dinâmica já foi descrito em diferentes áreas como um processo de adaptação progressiva, onde qualquer avanço rapidamente se torna um novo padrão. O resultado disso é que a sensação de progresso desaparece, mesmo quando existe avanço técnico real. Ou seja, quanto mais longe alguma coisa nos leva, mais esse longe começa a virar a linha reta do padrão. Então a gente está sempre tentando subir esses degraus de satisfação progressiva. Então, se você está no nível 1 e sobe para o nível 3, com o tempo o nível 3 se torna o nível 1, o que é o padrão. E aí do nível 3 para o nível 5, vocês me entenderam. É basicamente dessa forma que o humano funciona, por isso existe algo chamado progresso. Esse tipo de desgaste, ele não é exclusivo de um objeto. Ele é um padrão comum nos sistemas que operam com base em um uso contínuo e reposição constante de demanda. No caso do trabalho moderno, esse mecanismo parece de forma mais abstrata, mas segue a mesma lógica. A capacidade individual não é reduzida de uma vez só. Ela é consumida ao longo do tempo, enquanto novas exigências continuam sendo adicionadas. Agora, vamos ampliar um pouco a análise, para ver que fica bem mais claro o contraste das coisas. Em países desenvolvidos, por exemplo, a discussão sobre o trabalho é sempre se ele é possível ser diminuído. Por exemplo, lá no Reino Unido, na Islândia, no Canadá e até mesmo na Austrália, existe um padrão consistente, uma redução de horas que não levou à queda de produtividade. Lá, eles já fazem experimentos com semanas de até 4 dias, e isso elevou a saúde, satisfação e também a redução do burnout entre os trabalhadores. Dados de organismos internacionais mostram um fenômeno contra-intuitivo. Países que trabalham menos horas, em média, tendem a ter melhor desempenho econômico. Existe uma correlação inversa entre horas trabalhadas e eficiência econômica em diversos países da OCDE, ou seja, mais horas não significam mais resultados. Esse movimento, obviamente, não é isolado, tá? Tem alguns países que também já estão trabalhando com a ideia de 37 horas semanais e já estão pensando até em reduzir para que isso não acarrete em mais problemas entre a sociedade. Agora, quando você olha para países de terceiro mundo, a coisa fica mais feia. O Brasil, ele, por exemplo, discute muito a escala, né, 6x1 e o fim dela, mas isso claramente é mal discutido entre aqueles que estão no poder e aqueles que deveriam ser os principais agentes da situação econômica brasileira. A proposta é reduzir os dias para melhorar a qualidade de vida, mas diferente de muitos países desenvolvidos, a mudança ainda é tratada como uma exceção e não como tendência estrutural. Mas é muito importante a gente citar também que o trabalho, por mais que ele diminua em termos formais, né, isso também não significa que o modelo econômico possa ser mudado, porque como mostram os próprios estudos internacionais, o problema não está na quantidade de horas, e sim na forma como o tempo é preenchido. Dou um exemplo. Existe uma crítica muito clara de que se você diminuísse a escala 6x1 para 5x2, por exemplo, as pessoas utilizariam esse tempo vago para preencher com outra atividade econômica. É algo importantíssimo fazer isso, porque se as pessoas produzirem mais de alguma outra forma, elas também estarão cooperando com a situação financeira brasileira, fazendo com que a nossa dívida, os nossos juros da dívida, caia. Eu também gostaria de citar, para a gente encerrar aqui o vídeo, um dos conceitos que ajuda a entender esse processo, que é o de aceleração social. Ele foi desenvolvido pelo sociólogo Hartmut Rosa. A ideia central não é apenas que tudo fica mais rápido, mas que o aumento da velocidade não gera mais tempo disponível. Ele gera mais expectativa de resposta, mais demanda, mais necessidade de acompanhar o ritmo. E isso cria um efeito cumulativo. As pessoas acreditam que quanto maior essa capacidade de gerar uma ideia central, de gerar coisas, na verdade, diminuiria o tempo de resposta, mas na verdade aumenta. Se você, por exemplo, é uma pessoa que responde mais rápido ao seu trabalho, dentro do próprio trabalho, vai ter mais perguntas para que você responda. Dou um exemplo. Se você é uma pessoa que martela 10 pregos em 10 segundos, só que o seu trabalho é de 20 segundos, então o seu chefe trará mais 10 pregos para que você martele. É só um exemplo simples, mas é para você entender o quanto o nosso tempo, se você fizer principalmente as suas coisas de forma muito rápida, mais gerará perguntas para que você responda, ou melhor, pregos para que você bata. Isso mostra que o problema não está na escala apenas, mas ela também está no modelo que define o que é considerado o uso válido do tempo. Então, quando você junta todos esses elementos que eu falei, o padrão fica claro. O aumento de produtividade não gerou mais tempo livre. A redução de jornada, quando acontece, não garante mudança lógica. E a percepção individual do cansaço, ele também não é apenas um desvio, é também uma consequência. O sistema continua funcionando, mas não porque ele resolveu o problema, e sim porque conseguiu manter as pessoas operando dentro dele.